Você está cansado de pular de galho em galho atrás da estratégia perfeita para opções digitais? Nada tema. Nesse vídeo eu vou te passar alguns conceitos que você vai virar o seu próprio criador de estratégias daqui para frente. Eu me chamo Carolina Schmitz, muito prazer. Ingressar nesse mundo de gráficos, estratégia, sobe e desce, indicador, não sei o que lá, pode parecer muito desafiador, mas não precisa ser. Com as técnicas certas, você pode começar a entender tudo de forma mais lógica a partir de agora. O primeiro passo é você entender que opções digitais é uma forma muito mais simplificada de você negociar ativos financeiros, mas que não faz parte do mercado financeiro em si. As corretoras de opções copiam os ativos lá do Forex, da Bolsa de Valores, de tudo que é lugar, para disponibilizar numa plataforma de apostas, digamos assim, onde você precisa prever a direção daquele ativo dentro de um tempo determinado. Mas os gráficos, eles são reais, eles são do mercado financeiro. Muita gente acha que a aposta é um termo ruim, porque remete a cassino, a jogo de azar e tudo mais. Mas eu afirmo para você que até dentro do mercado financeiro não muda muito disso, porque a gente nunca sabe qual que vai ser o resultado da operação. Mesmo para quem está comprando ação, vendendo ação, operando no mini índice, ninguém sabe de fato o que vai acontecer. Então, é aposta, não é? Nós que operamos opções digitais utilizamos exatamente as mesmas técnicas que qualquer trader profissional utiliza. A diferença é que a gente precisa acertar a direção e também precisa acertar o tempo que isso vai acontecer. Para fazer isso da melhor forma possível, nós utilizamos a análise técnica, ou então price action, ou então análise gráfica. Basicamente, consiste em a gente identificar os padrões do gráfico para definir se aquele ativo vai subir ou vai cair dentro daquele tempo determinado. A gente pode fazer isso utilizando indicadores matemáticos ou não. Sem mais enrolação, vamos botar a mão na massa. Ou na vela, mas fica meio esquisito, meio estranho, né? Fala sério. O primeiro passo para você começar no mercado de opções é escolher uma plataforma que te disponibiliza esses ativos. Eu utilizo aqui no canal a Expert Option para fazer as minhas entradas e o TradingView para fazer as minhas análises, que é a mesma plataforma que os maiores traders do mundo utilizam. Aqui na descrição eu vou deixar o link para Expert Option e também para um outro vídeo mostrando o passo a passo que você que está começando do absoluto zero precisa seguir para entrar nesse mercado. Mas assiste esse vídeo aqui primeiro e depois você assiste o outro, beleza? Na minha visão, o gráfico consiste em 3 elementos fundamentais e um elemento extra que pode te auxiliar muito nas suas tomadas de decisão, desde que você utilize da maneira correta. Os 3 primeiros são gráfico de velas, zonas de interesse, vulgo suporte e resistência, e a tendência. O bônus são de fato os indicadores matemáticos e técnicos que foram criados para inúmeros fins. Porém, tudo o que o indicador mostra, geralmente a gente consegue ver a olho nu. Então, basicamente, serve como um extra na nossa análise. Muito iniciante acredita, e talvez até você já tenha acreditado, que basta colocar inúmeros indicadores lá no seu gráfico, ficar aquela árvore de Natal e seguir aqueles sinais que mostra a hora uma vez para comprar, outra vez para vender, que você vai começar a imprimir nota de 100, comprar Porsche, comprar não sei o que lá, mas não é assim que funciona. O indicador, como eu falei, ele vai te auxiliar na tomada de decisão, mas ele não vai tomar a decisão por você. Então vamos aos fundamentos. Você vai querer utilizar o gráfico de velas, apesar de existirem outros tipos de gráficos que eu nem vou perder muito tempo aqui comentando, mas as velas ou candlesticks ou velas japonesas, eles vão te dar algumas informações sobre o passado, o presente e talvez o futuro daquele ativo, que vai ser muito importante para você fazer as suas operações de fato. Entendendo a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima de cada vela, você começa aos poucos conseguir entender o que o gráfico está dizendo. Igual uma pessoa louca mesmo, assim, igual eu. Uma vela como essa que você está vendo aí, gigante, praticamente sem pavio, só corpo,
em uma zona de interesse pode demonstrar daqui a pouco uma boa oportunidade de compra. Agora, uma vela como essa que você está vendo, praticamente sem corpo, só pavio, chama-se doji e dependendo do lugar que ela aparece, indica uma indecisão do mercado. O que acontecer logo depois dessa vela também pode te trazer alguma oportunidade de operação. Eu não vou poder me estender muito sobre as velas aqui, porque senão esse vídeo teria 10 dias e um pouquinho mais. Mas se você quer saber sobre padrões de velas, comportamento de vela, tudo de vela, comenta aqui que eu vou trazer um vídeo um pouco mais elaborado só sobre esse assunto. Agora, as zonas de interesse demonstram no gráfico que o mercado entende aquela faixa de preço ali como sendo caro ou barato. Na verdade, se você entende como que o gráfico é movimentado e por quem, você sabe que as zonas de interesse ou suporte ou resistência indica basicamente que aquelas regiões são as regiões onde as maiores operações de compra e de venda são iniciadas ou finalizadas. Por exemplo, nesse ativo, o preço estava simplesmente caindo muito mesmo, e ele encontra uma barreira invisível e começa a subir. Isso significa que os traders que estavam vendidos nessa operação, empurrando o preço lá para baixo, encerraram as suas operações com lucro e então deram espaço para os compradores entrar nessa operação, comprando basicamente os ativos que os outros estavam vendendo. Eu vejo muita gente falar que nesse momento do gráfico existiam mais compradores que vendedores, nesse existiam mais vendedores do que compradores, mas isso é impossível, porque para existir um comprador dentro do gráfico precisa simultaneamente existir um vendedor. O que acontece é a diferença de volume nas negociações, ou seja, quando o gráfico ele está subindo muito, é porque o volume de compra está muito maior do que o volume de venda. Então, a gente chega no nosso queridinho indicador de volume. Esse indicador demonstra exatamente quem está mais ativo nesse momento dentro daquele gráfico. Isso pode te ajudar a entrar numa operação ou ficar de fora, porque, por exemplo, se você está esperando o gráfico chegar numa resistência, mas o volume de compra está muito alto, significa que o preço pode chegar naquela resistência e continuar subindo, então você teria uma perda, certo? Então, vale muito mais a pena você identificar quem que está com mais negócios ativos dentro daquele gráfico específico e ir a favor, porque você nunca vai querer contra alguém que está fazendo entrada de milhões e bilhões, que é quem de fato movimenta os gráficos lá dentro do mercado financeiro. E não é porque você não está no mercado financeiro, que as suas ordens não estão sendo mandadas para lá, que você pode ir contra, porque o gráfico, como eu falei, é uma cópia exata, simultânea do que está acontecendo lá. Então a gente chega num ponto que a maioria dos iniciantes erra feio, erra rude, justamente porque é contra-intuitivo. A tendência, na verdade, não é tão contra-intuitivo assim, mas você vai entender o que eu quero dizer com isso. Volta e meia eu recebo mensagem com um print lá da operação. Carol, eu marquei uma resistência perfeita, o gráfico tava subindo, tocou lá, eu entrei para baixo e o gráfico continuou subindo e eu tomei loss. O que eu fiz de errado? Apenas tudo. Você é basicamente uma sardinha lutando contra um tubarão. Não faz sentido nenhum, né? Por mais perfeita que seja aquela sua marcação de resistência, ela só vai funcionar se você estiver utilizando ela da maneira correta. Se a tendência do gráfico, por exemplo, está claramente de alta e você encontra uma resistência, não tem por que você entrar contra essa tendência. Faz mais sentido você esperar, por exemplo, essa tendência furar a resistência, fazer o pullback nessa resistência, que agora virou um suporte porque o preço está acima dela, e você entrar a favor dessa tendência de alta. Porque assim, vamos ser sinceros, o suporte e a resistência que a gente traça lá no gráfico é uma linha imaginária. Não é porque o preço vinha respeitando essa linha no passado que ele obrigatoriamente vai respeitar agora. Então você precisa juntar todas as informações que o gráfico está te falando e tomar sua decisão conscientemente e com todas as cartas na mesa, digamos assim. Eu sei que esse conteúdo pode ter ficado extremamente denso, principalmente se você não sabe nada, mas eu vou deixar aqui
na descrição um outro vídeo para você que está começando do zero, bem passo a passo para você entender esses conceitos básicos, esses conceitos principais. Se você juntar esse conteúdo que você acabou de ver com esse outro vídeo que mostra todo o passo a passo inicial, eu tenho certeza que você já vai sair na frente da maioria das pessoas que começa a ver lá um anúncio da corretora e tal, e começa a simplesmente procurar estratégia milagrosa no YouTube. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você aprendeu alguma coisa ou achou tudo um lixo, comenta aqui para eu ficar sabendo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!